Bom dia a todos. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso estudo? Deus, muito obrigado por essa oportunidade em estar ensinando a Tua Palavra. Que venha ser o Senhor falando através de mim, Deus. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir o Teu entendimento, para compreender o que está acontecendo no mundo e que possamos ser cristãos fortes, sábios, para combater qualquer heresia, qualquer seita, acima de tudo. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, dando continuidade aos estudos sobre quem está certo, seitas e heresias, hoje nós vamos estudar um assunto que foi muito solicitado por algumas pessoas da igreja. Não estava no nosso escopo, que é sobre a maçonaria. Então, o que é que vem a ser a maçonaria? O que é uma religião? É uma igreja? É uma seita? É alguma doutrina? E assim, eu espero que ao sair daqui nós possamos compreender um pouco mais do que se trata essa instituição. Antes de começar, eu sempre quero preconizar que nós não estamos aqui de forma preconceituosa, certo? Para discriminar a crença de qualquer pessoa. Nós vivemos no estado laico e as pessoas podem seguir a religião que quiser. E eu queria perguntar a vocês se vocês conhecem alguém ou se vocês já alguma vez foram a alguma dessas reuniões maçônicas. Alguém aqui já participou? Olha aí. Ainda são maçons? Não frequenta mais, né? Não? Vocês têm alguma... querem falar alguma coisa assim do que acharam? Acharam coisa normal, assim, alguma ideia de como foi lá? Você chegou a frequentar muito tempo lá, Ricardo? 2 anos, né? Você só visitou. E Pedro também só visitou, foi? Tá, então o Ricardo ele tem mais noção, na verdade, do que acontece e do que se trata a maçonaria. Quer dizer, eu também não sei, né? Porque tem muitos maçons que talvez não saibam ainda o que está por trás, as ideias que vão dar base à maçonaria. Mas, enfim, nós temos uma concepção, se você for perguntar a uma pessoa que é maçom, eu tiro por mim porque eu tenho um amigo meu que era maçom, e nós sempre brincávamos assim, você vai adorar o bode, adorar o diabo, né? Porque nós tínhamos uma concepção naquela época, né? E ainda hoje, de que a maçonaria, por ser uma instituição que faz ritos secretos, quer dizer, semi-secretos, em que você não pode divulgar o que acontece lá dentro, então você começa a conjecturar várias coisas que acontecem lá dentro. Então a gente brincava com eles, zoava dessa forma. Mas o que acontece é que muitos brasileiros têm a noção de que a maçonaria é uma entidade meio que obscura, que mexe com satanismo, que mexe com coisas assim esotéricas, mas isso é apenas... Na maioria das vezes, porque também eu não conheço a fundo o que acontece lá, né? Mas isso é apenas um espantalho, isso é apenas um estereótipo que foi criado da maçonaria. E, enfim, hoje no Brasil nós temos 2.400 lojas maçônicas. Daqui a pouco eu vou falar o que vem a ser loja maçônica. E em torno de 97 mil brasileiros que se consideram maçônicos. E a maçonaria, você pode perceber que ela está presente em todos os lugares da sociedade. Nós temos presidentes que foram maçônicos, por exemplo, o Michel Temer, ele é maçônico, o Hamilton Mourão, que foi o vice de Bolsonaro, também é maçônico. Nós temos várias figuras famosas que são maçônicas. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, já teve contato com a maçonaria, não de forma direta, mas indiretamente já teve esse contato com a maçonaria. Mas o que é que vem a ser a maçonaria? O que é essa entidade, essa instituição, que inclusive em Paulo Afonso também temos uma loja maçônica aqui. Temos 2, né? Olha só, a maçonaria, eu vou falar o que ela reivindica como origem dela, tá bom? Ela reivindica uma origem sagrada e bíblica. Ela fala que a maçonaria ela foi instituída desde o tempo de Salomão. Então, em 2 Crônicas 2, do 1 ao 18, eu não vou pedir para abrir porque vai ficar muito longa a aula se você for ler, mas fala sobre o Salomão, ele pede que construa o seu templo. E ele pede para que o rei de Tiro, se não me engano, acho que é Tiro, lhe indique o melhor construtor daquela época. E esse construtor é o Irão.
Então esse construtor, ele vai construir o Templo de Salomão por ser o melhor daquela época. E a partir dessa passagem, a maçonaria reivindica a sua origem. Por quê? Porque maçom vem do termo francês, que significa pedreiros, construtores. Então eles vão dizer que desde a época de Salomão, a maçonaria já existia, através dessa passagem, quando Salomão pede a Irão para construir o seu templo. E por que que... Aí, quando eu comecei a estudar, eu fiquei sem entender por que tem a ver pedreiros, construtores com a maçonaria de hoje. Então, nós vamos voltar um pouco, certo? Na Idade Média, existiam muitos construtores, né? A Idade Média foi uma idade em que se fomentou muito a construção de basílicas, catedrais. Lembrando que na Idade Média, nós temos a Igreja Católica no ápice, né? Na sua ascensão. Então, nós temos a construção de muitas basílicas, catedrais, né? Católicas. Então, os construtores dessas catedrais, eles tinham que ter um certo conhecimento, né? Eles tinham que saber o que estavam fazendo. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver pessoalmente, ou então até na internet, as basílicas e as catedrais. São coisas espantosas, né? São monumentos assim maravilhosos. Então, imagine pessoas naquela época, sem modernidade, construir aquilo ali. Então, esses pedreiros, esses construtores, eles tinham habilidades. Eles sabiam como fazer isso. E o que aconteceu? Esses construtores, por ser muitos, eles começaram a se reunir em grupos, tipo assim, sindicatos daquela época, que não existia, mas tipo sindicatos, que eram chamados confrarias, corporações. E eles, nessas reuniões, só de pedreiros, construtores, arquitetos, eles costumavam a ficar debatendo assuntos sobre a construção, sobre a arquitetura, né? Isso é muito comum. Tipo, se eu encontro uma pessoa que é da minha mesma profissão, é comum eu conversar sobre a minha profissão com ele, não é verdade? Isso é comum. Então, eles conversavam entre si sobre a sua profissão. E daí, então, começou a surgir um grupo de pessoas, de pedreiros, que cresceu ainda mais, e aí tipo que se firmou uma corporação. Eles se encontravam para conversar sobre o seu trabalho, para passar técnicas. Olha, eu sei como fazer isso, eu posso te ensinar a fazer isso. E aí eles começaram a crescer. E aí, como é que nós chegamos hoje na maçonaria? Eles criaram um grupo muito forte, certo? Mas eles só discutiam assuntos técnicos, não assuntos filosóficos, como nós vemos hoje. Só que com o passar do tempo, esse grupo foi se desfalecendo. E aí eles viram a necessidade de não só incluir pessoas que já eram construtores ou pedreiros, mas também pessoas que quisessem almejar aquela profissão. E aí começou a entrar outras pessoas. Dentre essas pessoas que começaram a entrar, entraram intelectuais, entraram na nobreza. E eles, então você vê que esse grupo, que era só de pedreiros e construtores, passou a ser um grupo mais misto. Não só havia mais pedreiros ali naquelas confrarias. E aí eles passaram de conversar sobre assuntos técnicos para conversar sobre assuntos filosóficos, especulativos. E aí é que nós hoje chegamos na maçonaria. Então, eles vão reivindicar que a origem foi com o Irão, o construtor de Salomão. Eles também reivindicam que os filósofos gregos, tanto os socráticos como os pré-socráticos, também eram maçônicos. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que esse grupo surgiu com a confraria de pedreiros, essa confraria cresceu, essa confraria viu a necessidade de abrir para mais pessoas, essas pessoas que entraram eram intelectuais e a nobreza. Então eram tipo sociedades secretas. É dessa forma que surgiu a maçonaria, como sociedades secretas. Mas, se nós formos pensarmos como é que a maçonaria tomou toda essa dimensão, a ponto de hoje termos no Brasil 97 mil maçons, a ponto da maçonaria estar por trás da independência do Brasil, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, e como é que esse grupo de pedreiros chegou a esse nível. Então, nós temos que entender que, como eu falei há pouco tempo, e eu também falei isso no Espiritismo, a Europa, né, passava por um período de rupturas. Vocês lembram? A Europa, que era o centro, digamos, do mundo, ela tinha uma filosofia medieval baseada em quê?
na teocracia. Então, o que é que acontecia? Acho que vocês já estudaram em história isso aqui. As grandes nações da Europa, como a França, Portugal, Espanha, os países germânicos, eles eram o quê? Eles eram teocráticos. Eles eram nações católicas, em que o rei estava junto com a Igreja Católica. Então havia essa amálgama, catolicismo e monarquia. Acontece que algumas monarquias começaram a se desvincular dessa ideia teocrática da Igreja Católica. E isso fez com que algumas ideias começassem a ser inseridas na Europa, né? No meio social deles. E aí nós temos, né? Vamos lembrar um pouco aqui da escola, a gente deve saber. Renascimento, né? Iluminismo, Reforma Protestante, Revolução Francesa, Revolução Comunista. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque para nós entendermos a origem da maçonaria, precisamos entender de onde ela veio, quais foram as ideias que calcaram a maçonaria. Então, nós temos toda essa ruptura. Nós temos o pensamento medieval, que era o pensamento o quê? Igreja e Estado juntos, Igreja Católica e Estado juntos, sendo o quê? Desligado. Então, essa abertura fez com que novas ideias fossem injetadas nessa relação Estado e Igreja. Então é nesse contexto que a maçonaria vai surgir. Por quê? Porque a maçonaria vai surgir como uma sociedade secreta que ela vai, digamos assim, deixar de lado as explicações teológicas da Igreja Católica. Não era suficiente mais a explicação de que Jesus veio para salvar a humanidade, que o ser humano é pecador, que você precisa aceitar Jesus para ser salvo, que você precisa aceitar os sacramentos da igreja para poder estar salvo. Eles deixaram de lado esse pensamento e introduziram outros pensamentos. E aí vai entrar vários pensamentos. Cientificismo, racionalismo, positivismo. Eu não vou explicar cada um aqui porque vai ficar muito longo. Então, esses pensamentos vão moldar a mentalidade da Europa. E vamos falar assim, que a Europa ali, quando eu falo Europa, centro do mundo, porque era da Europa que vinham todas as ideias. Lembrar que nessa época o Brasil ainda praticamente só tinha índios, né? Então, olha só, nesse contexto cultural, nessas ideias que romperam o Estado com a Igreja, nós temos o surgimento da maçonaria. E aí nós vamos agora entender o que é a maçonaria, quais são os fundamentos da maçonaria e seus preceitos. Tudo ok até aqui? Ok. Então vamos lá. Sim, só falar só para não esquecer. Vocês viram que eles não têm uma data fixa da sua fundação. Mas aí, em Londres, em 1717, foi fundada de forma pública a primeira loja maçônica. Então, eles consideram essa data como marca inicial. Em 1917, lá em Londres, foi fundada a grande loja maçônica de Westminster, e, por incrível que pareça, por 2 pastores protestantes. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa relação protestante, maçonaria, como é que ficou no decorrer dos tempos. Então, foi isso. Vamos passar aqui para outro slide. Vamos falar agora sobre, mais específico, o que vem a ser a maçonaria. A maçonaria não é uma igreja. Primeiro conceito que temos que ter, a maçonaria não é uma igreja, tá certo? Como é a igreja protestante, ou como é a igreja católica, ou adventista, que já estudou aqui. Então, a maçonaria não é uma igreja. A maçonaria também não é uma religião, tá certo? Então, o que é que a maçonaria é? Olha só, há reuniões, tá certo? Nessas chamadas lojas maçônicas, e as atividades acontecem nessas lojas maçônicas. O que acontece lá dentro, eu não sei. Eu também não procurei me ater ao que acontece lá dentro, nas reuniões. Eu procurei mais me ater às ideias que circulam a maçonaria. Então, olha só, se o Ricardo quiser falar, mas apesar de que os maçons fazem juramentos que não podem dizer o que acontece lá. Então, olha só, são as lojas maçônicas que acontecem as reuniões, as atividades maçônicas. Lá dentro nós temos níveis de hierarquia, que são os graus, na verdade. Nós temos o aprendiz, o companheiro, o mestre de arca, o mestre virtual, o muito excelente mestre, o mestre do arco real, o mestre real. E aí você vai ter os níveis, na verdade, os graus maçônicos. Então você não entra lá já em um grau, você vai começar lá de baixo para poder aumentar o seu nível.
As reuniões são semi-secretas. Quando eu falo semi-secretas é porque, assim, quando surgiu lá na Europa, as reuniões eram secretas. As pessoas não podiam saber nada do que acontecia lá dentro. Mas com o decorrer do tempo, né, com as mudanças sociais, as reuniões passaram a ser semi-secretas. Inclusive, no YouTube, você consegue ver reuniões que acontecem lá dentro. Tá bom? Então, houve essa mudança. Mas do que se trata as reuniões maçônicas? Ritos de iniciação, eles têm ritos de iniciação. Daqui a pouco também eu vou falar sobre a simbologia, eles têm muita simbologia, tanto de vestimentas quanto de arquitetura. Os templos têm um padrão, os templos não, as lojas possuem um padrão de cor, de objetos. Eles também fazem muita filantropia, que é uma marca deles, a filantropia, e debates. Bom, quando a maçonaria surgiu lá na Europa, eram debates, eram mais clubes de debates. Então, os maçons se reuniam com o intuito de quê? Debater ideias. E é do que você pensar. Debater ideias desde comportamento humano, moral, ética, certo? Tudo o que você pensar. Então, eu não sei como é hoje aqui. Quando eu pesquisei, a maioria das lojas se reúnem para promover, organizar... como é que eu posso dizer? Organizar promoções sociais, ajudas, né? E aí eles se organizam nessas reuniões. E também nós temos o sincretismo que existe na maçonaria. Como eu falei aqui, ela é muito simbólica, ela tem muito simbolismo. Ela tem símbolos medievais, né? Ela tem símbolos judaico-cristão e ela tem também símbolos egípcios. Eu não falei, mas também a maçonaria reivindica a sua origem lá no Egito, quando os construtores começaram a fazer a pirâmide. Tanto que a pirâmide é um dos símbolos da maçonaria. A maçonaria não aceita mulheres. Quando iniciou, ela não aceitava mulheres. E ainda hoje não aceita, na verdade. A verdade, as mulheres elas são colaboradoras dos seus parceiros, que são maçons. Nós temos, então, a ordem, né, como a Carmen falou, das filhas de Jó, que são as filhas, né, dos maçons. Nós temos os demolei, que são os jovens, muito jovens, né? Porque, na verdade, a maçonaria, para você começar a entrar, você tem uma idade, mas eles abriram para idade inferior, tipo adolescentes. Esse meu amigo, na época, era adolescente, que chama-se demolei. E as mulheres não são aceitas, mas elas colaboram. Mas as reuniões mesmo, eu não sei, assim, a nível maior, a graus maiores, né? Até chegar ao grão-mestre, as mulheres não participam. Só são os homens. Vou falar aqui um texto da Constituição de Anderson. A Constituição de Anderson é um texto escrito por essa pessoa, Anderson, que ele vai falar sobre os princípios da maçonaria. Esse texto é bastante antigo, é de 1738, se não me engano. E ele fala o seguinte: as pessoas admitidas na qualidade de membros das lojas devem ser homens bons e leais, de nascimento livre, de idade madura e razoável, de boa reputação, sendo proibido admitir na maçonaria escravos, mulheres e homens imorais. Isso naquela época, tá, pessoal? Cuja conduta seja motivo de escândalo. Então, naquela época nós tínhamos escravos, então as mulheres não participavam de forma alguma. Só com a mudança, né, do pensamento, da cultura de hoje, é que realmente as mulheres estão participando. Inclusive também nesse novo contexto assim, mais progressista, feminista, a maçonaria tem repensado também o ingresso de mulheres na condição de graus, né? Como mestre, aprendiz. Porque uma coisa também, eu não falei aqui, mas é uma coisa que as lojas maçônicas elas têm uma certa autonomia, tá certo? Elas não são assim presas a um regimento. Elas têm uma certa autonomia. Então, você vai ver lojas maçônicas que talvez tenham mulheres e outras que não admitam ainda. Elas têm essa autonomia, tá bom? Exigências. Alguém, por favor, lê para mim isso aí. Essas são as exigências para ser maçom hoje no Brasil. Alguém lê para mim, por favor, isso aí. Certo. Não sei se houve alguma mudança. Eu peguei isso na internet, tá certo? Esses são os requisitos para ser maçom. E um detalhe que você falou, você tem que ser convidado. Você não pode chegar, eu quero ser maçom. Não. Algum maçom precisa te convidar para você fazer parte. Pessoal, eu trouxe algumas fotos aqui, tá certo? Da maçonaria. Essas fotos aqui, inclusive, são de Paulo Afonso, tá bom? Esse aqui foi em 2018.
a Câmara dos Deputados, eles deram uma menção honrosa, um diploma de amiga da cidade a... Vocês conhecem as pessoas aí? Não. Câmara de Vereadores, tá certo, pessoal? Olha só, vocês conhecem, eu tô vendo que vocês conhecem algumas pessoas aí, né? Olha só, pessoal. Isso eu estou passando só para vocês terem noção. Não estou aqui querendo mostrar as pessoas que fazem parte, não, tá bom? E aí nós temos... Aí receberam o certificado. Isso aqui é em Paulo Afonso, tá bom? Vou passar algumas imagens. Essa loja é aqui de Paulo Afonso. Esse aqui é eles têm um site, tá bom? Eles divulgam as fotos, então você pode ir lá ver. Essa aqui é uma loja maçônica aqui em Paulo Afonso, tá bom? Observem o espaço físico. Quase todos têm esse padrão. Observem as cores, observem os objetos, tá bom? Que há nelas. Essa outra foto, aí você observa eles têm uma certa roupa, né, para usar. Há símbolos, né, digamos lá na parte que fica mais não o altar, né, mas a diretoria. E nós temos até uma mulher aqui recebendo, acho que algum certificado. Nós temos ritos como esse das espadas, né, que é comum os militares fazerem quando a pessoa casa ou a pessoa morre. E é isso. Vocês conseguem ver na internet várias fotos sobre isso aí, tá bom? Quais são os preceitos? Agora vamos entrar agora no mais o que realmente é mais importante. Quais são os preceitos da maçonaria? O que é que a maçonaria acredita? O que é que a maçonaria está em conflito com o cristianismo, né, com os protestantes? O que acontece para que possamos dizer que a maçonaria realmente não é cristã? Primeiro, o lema da maçonaria. O seu lema é liberdade, igualdade e fraternidade. E aí os jovens que estão afiados, quem lembra desse lema? De que lema é esse? Os jovens, pelo amor de Deus. Muito bem, Heitor. Esse é o lema da Revolução Francesa. Não por mais, a maçonaria, ela esteve por trás da Revolução Francesa, tá bom? Então o lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não vou também me adentrar sobre a Revolução Francesa, porque assim, é um assunto bastante complexo, mas se vocês puderem estudar também sobre a Revolução Francesa, lhe digo que muita coisa que é ensinada na escola não é verdade, tá bom? É bom procurar outros livros sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução que quis acabar com o cristianismo, só para ter uma noção. Esse é o teor da Revolução Francesa. Então vamos lá. Quais são os preceitos da maçonaria? Como eu falei a vocês, aquelas ideias estavam sendo difundidas na Europa, então nós temos o racionalismo, tá bom? Por que o racionalismo? Porque os maçons acreditam que somente a razão é capaz de aperfeiçoar o homem. Não vai ser Deus, não vai ser o sacrifício de Jesus, vai ser somente a razão, o intelecto. Então, o racionalismo, por ser essa corrente filosófica que coloca a razão acima de tudo. Então, o homem só vai chegar ao seu estado de melhor, digamos assim, de super-homem, através da razão. Então, nós temos o racionalismo como base como um dos preceitos lá da maçonaria. Então, olha só. O racionalismo é uma corrente filosófica que defende a razão como a única forma do ser humano alcançar o conhecimento verdadeiro. Então isso vai existir muito na maçonaria. Eles se pautam na razão. A razão através de quê? Do cientificismo, através do método científico, através do naturalismo. Então assim, todas essas ideias ligadas à ciência, elas vão ser bem-vindas e elas vão ser agregadas à maçonaria. Então assim, explicações espirituais não é que não sejam aceitas, mas elas não são bases de referência na maçonaria. Então, assim, na maçonaria, o homem, ele chama de profano. O homem, por ser profano, ele só vai galgar, né, só vai deixar de ser profano através da razão. E não através do espiritual, através da santidade, só através da razão. Então, esse é o primeiro preceito da maçonaria. Outro preceito é o progresso humano. Então, assim, se o homem, segundo a maçonaria, ele, através da razão, ele vai crescendo, então há a ideia de progresso humano, a ideia de que o homem está em constante progresso.
Então, para a maçonaria, aquele homem medieval, ele estava caminhando para um progresso. Então, chegou o século das luzes, com o iluminismo, com essas ideias, e o homem vai progredindo. Então, o homem é um progresso. O homem, ele não chegou ao ponto de dizer que esse é o ponto em que o homem precisa ser, que é, digamos, o homem ele está na sua mais perfeita moral, mais perfeita ética. Não, ele sempre está em progresso. Então, se nós formos entender assim, é como se hoje, então, o homem moderno de hoje é o homem, digamos assim, que a maçonaria prega como o ideal. E se você for ver, está totalmente... se você for olhar o homem moderno de hoje, como ele é, então, assim, é conflitante. Então, eles têm essa questão do progresso. E essa questão do progresso na maçonaria vem justamente do evolucionismo, que era mais uma... Vocês percebem que eu estou falando esses termos científicos porque é praticamente o preceito maior da maçonaria. São essas ideias, essas novas correntes filosóficas. Quando eu falo de progresso humano, eu estou falando de evolucionismo. E eu estou falando de quem? De Charles Darwin. Quando ele veio com a ideia que as espécies evoluem. Então, nós temos o evolucionismo. Então, desde o homem primata até chegar ao Homo sapiens. Então, é outro preceito da maçonaria. O outro preceito é o ecumenismo. Por quê? Porque para você ser maçom, você pode ser de qualquer religião. Inclusive, ateus não são aceitos na maçonaria. Você precisa ter uma religião. E aí não importa qual seja a sua religião. Você precisa crer em um Deus. Pode ser o Deus dos judeus, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo. Pode ser o Deus da cabala, pode ser qualquer Deus, mas você precisa ter uma fé em uma força criadora. Então, a maçonaria ela mostra o quê? Um aspecto ecumênico da religião, ou seja, todas as religiões servem. Todas as religiões são verdadeiras, porque elas cultuam um certo Deus. Você quer falar? Pode falar. Não, porque assim, eles vão crer em um Deus. Eles vão crer em um Deus. Só que é um Deus que ele está em todas as religiões. E que o homem cria essas religiões para tentar encontrar esse Deus. Esse Deus, a maçonaria sabe quem é, que é o chamado grande arquiteto do universo. Então, o que eles entendem é assim, eles são racionalistas, são sim racionalistas, mas assim, é porque hoje nós acreditamos que a pessoa, por ser racional, é uma pessoa que está afastada da religião e afastada do espiritual. Mas isso na Idade Média não existia, né? E até hoje também isso não existe. Então, se você fala que uma pessoa é racional, obrigatoriamente não quer dizer que aquela pessoa não crê em Deus. Entendeu? Isso. Porque também, assim, é mais uma vez a ideia do grande arquiteto do universo. Eu vou falar isso no último slide, que eles creem em um Deus, e cada falar, mas esse Deus apenas criou tudo e assim, tudo está a mercê, é como se Deus criasse o jogo e assim, vocês que joguem. Isso eu só vou assistir você jogando. Pode falar, Ricardo. O que realmente tem que ser visto é as ideias que fundamentam a maçonaria. Quais são essas ideias que fundamentam a maçonaria? Mas você olhar ritos, olhar trajes, olhar porque se reúne tal dia e tal, isso aí não vai desqualificá-la, tá certo? E nem vai você poder, então, tirar um conceito dela. Mas o que você precisa, e que nós vamos ver ainda hoje, é a questão do que está por trás, dos pensamentos que existem por trás da maçonaria. Então, tem esse caráter ecumênico, como eu falei a vocês, você precisa ter alguma religião para poder participar da maçonaria. Ele tem aqui esse preceito, eu colocaria assim meio que ambíguo, porque não dá para saber se é ou não um preceito religioso, porque assim os maçons não se dizem como religião, mas estudos, né, de sociologia, antropologia, vão dizer que ela tem características de uma religião, como simbolismo, como encontro, como trajes, certo? Como objetos. Então é como se eles não, é como se fosse um simulacro. Eles não mostram, mas aparentam. Alguns de nós vão falar sobre isso, que não é explícito, mas aparentam como se fosse um caráter religioso devido a todas as suas características que acontecem lá na maçonaria.
Outros preceitos, os preceitos virtuosos, como eu falei a vocês, eles prezam muito as virtudes. Que virtudes são essas que eles prezam? E aí vocês vão ver que são virtudes, de certa forma, as virtudes que vieram com o cristianismo. A bondade, a lealdade, a honra, a honestidade, a amizade, a tranquilidade, a temperança, a obediência, a fraternidade, etc. Então, assim, são virtudes realmente que tratam como realmente um homem de moral, um homem que tem ética. Então, essas virtudes estão presentes na maçonaria. Então, é tanto que para você ser maçom, você precisa cultivar essas virtudes. Eles não admitem pessoas imorais, pessoas que são ladronas, pessoas que têm uma vida promíscua, né? Não, você precisa ter uma conduta assim, perfeita, não perfeita, mas de certa forma uma conduta ética perante eles. Então, eles priorizam também esses conceitos virtuosos do homem. Também tem o filantrópico, porque eles também, por perseguir esse aperfeiçoamento do homem, eles creem que esse aperfeiçoamento também virá através da filantropia. E a filantropia dos maçons acontece primeiro entre eles, para depois se expandir para a sociedade. Então você vê escolas que são maçônicas. Eles ajudam quando, agora mesmo no Rio Grande do Sul, naquelas enchentes, eles estavam lá ajudando. Então eles também têm esses preceitos da filantropia, em ajudar. Assim também como os espíritas, como a Igreja Católica. Então, eles prezam muito esse convívio harmonioso entre os irmãos e a sociedade. Então, eles acreditam que eles precisam ser uma diferença na sociedade. A sociedade ela é profana e eles precisam, então, ajudar essas pessoas. Apolítico, quando eu falo apolítica, é porque é o seguinte, os maçons não debatem política nas suas lojas. Né? Mas isso aí é relativo, porque existem algumas lojas, existem algumas maçonarias, principalmente a da Europa, que eles discutiam política. Mas assim, é um assunto que eles não discutem muito, política e religião. Tá? Então eles têm também esse preceito de serem apolítico. E por último, que eu também acho muito interessante, é o preceito simbólico. A maçonaria ela tem símbolos, tá bom? Símbolos, como eu falei a vocês, símbolos que vêm desde a era medieval, judaico-cristã, egípcia. Então, o mais comum é esse esquadro com um compasso, a letra G, né? Você vê bastante nas cidades esse símbolo, que é o segundo símbolo aí. Esse esquadro vai simbolizar a perfeição, o arquiteto do mundo, né? Os construtores que usavam o compasso. A letra G vai simbolizar esse grande arquiteto do universo, né? Que para ele seria o Deus, um grande arquiteto do universo. Independentemente de que Deus seja esse, de que religião seja esse Deus. Nós temos essas duas colunas, essas colunas chamam-se B e J. Elas representam as colunas do Templo de Salomão, simbolizam força e estabilidade. A daqui tem, vocês viram a foto, né? Tem essas duas colunas. O mosaico, o piso mosaico, que parece um tabuleiro de xadrez. Isso aí também é um pavimento mosaico, simboliza a dualidade da vida e a necessidade de equilíbrio. Outros símbolos deles é os 3 pontos. Né? Quem já pegou alguma assinatura de alguém que tem 3 pontos? Né? Eles assinam, rubricam e botam 3 pontos. Também é um símbolo de que a pessoa é maçom. Tem também o cumprimentar com a mão, eles fazem um gesto, não sei qual é, e ali também eles se identificam como maçom. Então eles têm um certo simbolismo, a maçonaria tem um simbolismo. Né? E para que serve esse simbolismo? Para que esse simbolismo ele serve para unir o grupo. Ele serve para dar uma resposta, é uma linguagem para que o grupo ele tenha, digamos assim, um pertencimento, em que você faça parte de um grupo. Isso aqui é interessante por quê? Porque toda a sociedade, todas as religiões, todos os movimentos, seja o que for, eles possuem símbolos. Os símbolos servem para isso, para comunicar aquilo que você não consegue falar, que talvez a sua inteligência não consiga captar apenas com a escrita ou com a fala. Os símbolos estão sempre presentes na humanidade. Se você vê, a nossa própria igreja tem um símbolo ali na frente, né, que é uma cruz e acho que é um manancial jorrando. Os símbolos estão presentes nas relações humanas e não é diferente na maçonaria. Esses símbolos são importantes, é tanto que eles usam broches como símbolos, né? É tanto que nas cidades, algumas entradas das cidades, nos portos, tem lá o símbolo da maçonaria. Esses símbolos não estão lá por acaso. E também não é porque é algum pacto, não. Não é isso. É porque aqueles símbolos, eles se comunicam com as pessoas. Embora você ache que não, mas eles se comunicam com a pessoa. Até mais eficiente do que uma linguagem escrita. E aí vamos falar, que eu acho que é o mais interessante da aula, que é sobre
os conflitos que existem entre o cristianismo e a maçonaria, tá bom? Então, cristianismo e maçonaria, será que sempre viveram em paz? Como o Ricardo falou aqui, não. Houve vários embates ao longo da história e ainda há até hoje, tá bom? A primeira instituição a se levantar contra a maçonaria foi a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, a partir do surgimento da maçonaria, a maçonaria começou a se expandir. Ela começou lá na Inglaterra, foi se expandindo, chegou nas Américas e ela hoje, de certa forma, tem um grande alcance. Então, a Igreja Católica, lá em 1738, já estava vendo o crescimento da maçonaria. Então, foi a primeira igreja a combater a maçonaria, através das encíclicas. Para quem não sabe, encíclicas são documentos que só quem emite são os papas, tá bom? Então, são documentos que os papas emitem, que são orientações, determinações para que os fiéis católicos obedeçam. E essas encíclicas, elas condenavam a maçonaria, de tal forma que um católico que fosse maçom estava excomungado. Então, nós temos o primeiro embate, essa perseguição, em que os católicos combateram a maçonaria dessa forma. Então, foram vários papas que, ao longo do seu papado, promulgaram encíclicas reforçando que a maçonaria é anticristã, que um cristão, que um católico, na verdade, não poderia ser maçom. E isso fez também com que muitos maçons se armassem contra a igreja. Então, nós tivemos perseguições de ambos os lados. Nós tivemos a Igreja Católica também, com as suas encíclicas, combatendo a maçonaria, devido ao seu pensamento, e nós também tivemos a maçonaria combatendo esse pensamento da Igreja Católica. De que forma? Como eu falei a vocês, a maçonaria ela cresceu muito na nobreza. Então, havia muitos nobres, reis, né, que eram maçons. Por exemplo, Dom Pedro I era maçom. Então, assim, você vê que a maçonaria tinha uma influência muito forte, né? Então, essa influência fez com que muitas monarquias começassem a romper com a Igreja Católica. Começassem não mais a aceitar tudo que fosse determinado pelo Papa. E isso vai acontecer de várias formas. Então, você vai ver cristãos sendo presos. Aqui no Brasil, nós tivemos esse caso. Quando eu pesquisei sobre essa perseguição, tivemos um caso de que, logo na época do Império Dom Pedro II, alguns bispos foram presos porque eles combatiam diretamente a maçonaria. E nessa época, Dom Pedro II era maçom. Então, muitos eram presos, muitos deixavam seu cargo. Então, nós tivemos esse embate, primeiro com a Igreja Católica. Com o protestantismo, nós tivemos um certo dilema. Por quê? Porque algumas igrejas protestantes também condenaram a maçonaria. Os seus membros não podiam ser maçons, como a Igreja Batista, como a Metodista, certo? Como a Luterana, também combatiam, dizendo que eles não poderiam ser maçons. Mas em contrapartida, algumas denominações não é que aceitassem, mas tinham respeito e se calavam diante da situação, como é o caso da presbiteriana. A presbiteriana, logo quando chegou aqui no Brasil, ela, inclusive, havia membros, né, se diz que havia membros da presbiteriana que eram maçons. Depois de uns anos, eles viram que não podia se conciliar isso e aí romperam. E aí houve um rompimento da igreja e a presbiteriana hoje ela condena também, né, que os seus membros não podem orientam aos membros não serem maçons, que segundo eles é pecado. Então, assim, no protestantismo em geral, nós temos a maioria das igrejas não combatendo diretamente como a Igreja Católica, mas afirmando que é pecado ser maçom. Diferente da católica, que já combate mesmo e até excomunga quem é maçom. Então, nós tivemos esses embates logo no início, mas assim, ao decorrer dos séculos, o processo histórico vai acontecendo, e hoje a maçonaria, de certa forma, ela não é mais tão assim mal vista, né, no meio, até mesmo no meio cristão, né? Há um certo, eu não vou falar respeito, mas há uma certa tolerância aos maçons. E, inclusive, quando eu fui pesquisar, eu vi que existe até igrejas que têm muitos líderes que são maçons, não pastores, mas presbíteros, né, diáconos, que são maçons. Inclusive, no Rio de Janeiro, quando eu estava pesquisando,
existe lá uma igreja muito antiga, uma igreja batista, em que um dos membros lá, líder, era maçom, e há muitos anos. E aí a convenção falou que não podia ficar dessa forma, que a igreja teria que disciplinar, né? Tirá-lo da membresia. Então, assim, a infiltração da maçonaria dentro da igreja evangélica ainda acontece nos dias de hoje. Eu creio que, eu não sei se foi a experiência de Ricardo, mas eu creio que um maçom talvez não tenha a dimensão do que é a maçonaria. Se você for olhar a maçonaria só externamente, não há nenhum problema, você não vê nenhum problema, como você falou, você vê a Bíblia lá, você lê versículos, você lê passagens bíblicas, você faz filantropia, são pessoas boas, são pessoas de caráter, mas você precisa ver a sua origem, você precisa ver o que está por trás do seu pensamento, qual a ideia que germina a maçonaria. Porque assim, só voltando nessa do racionalismo, como a Isabelle falou muito bem, não vai anular os conceitos espirituais, as ideias também que estão fora do racionalismo. Então, por exemplo, como é que o racionalismo explica o nascimento virginal de Jesus? Como é que o racionalismo, a ciência vai explicar que Maria, virgem, deu à luz a um filho? Isso não tem explicação racional. Não há razão no mundo que explique isso, a não ser um conceito simplesmente espiritual. Então, assim, quando você põe o racionalismo como o método que prova tudo, nós vamos anular algumas coisas da fé cristã. Muitas coisas da fé cristã, porque vão ter que ser provadas cientificamente. Inclusive, é de muito assim... não é tão interessante você tentar encontrar na ciência prova de que Deus existe. Porque a ciência ela é um recorte da realidade, tá certo? Então, assim, você não pode usar... tem muitas pessoas que falam assim, olha, a ciência prova que Deus existe. Isso é estúpido. Por quê? Porque a ciência é só um recorte da realidade. Você não pode usar a ciência para provar o que é maior que ela, que nesse caso seria Deus. Né? Então, assim... Não, agora, acreditar em Deus, o que acontece? O que é inteligência? O que é o intelecto? Algo que foi infundido em Deus e nós, para que possamos entender. Sem intelecto, como é que você vai entender Deus? Por exemplo, se você pega uma pessoa que, digamos, tem problemas mentais, não tem intelecto tão definido, essa pessoa será capaz de acreditar em Deus? Essa pessoa, ela é capaz de acreditar em Deus? Ela pode, porque nós temos a alma. Mas isso é um assunto mais complexo, mas ela pode, porque a alma, quem difunde nós é Deus. E essa alma, ela tem um intelecto. Talvez ele não consiga expressar com pensamentos, com palavras, mas dentro dela, da alma, há aquela inteligência, ele pode acreditar em Deus. Então, se você pensar que só você, para acreditar em Deus, você precisa ter razão, tem argumentos que vão contra isso aí. Mas não vai falar sobre isso agora não, sei que você gosta de falar essas coisas. Não vai falar sobre isso agora não, tá bom? Porque eu tô correndo com o tempo aqui, ó. Cristianismo e maçonaria, as ideias filosóficas e concepções morais opostas à doutrina cristã. Então vamos lá. Temos o humanismo, tá bom? Como eu falei a vocês, que vem com racionalismo, né, que vem com esse relativismo. Por quê? A maçonaria ela vai aspirar à irmandade universal, desvinculada da obediência a Cristo e à Igreja. Se você for ler, uma pessoa, por favor, leia em Atos 5:29, né, e outra em João 14:6. Então, se você for ver que essa influência, a influência maçônica questão do humanismo, de colocar o homem como centro de todas as coisas, né, ela vai anular tanto a suficiência de Cristo, como também a autoridade da igreja. Porque se o homem ele é a medida de todas as coisas, para que serve então Deus? Para que serve então a igreja? Qual é o fundamento de Cristo desde a sua igreja? Quem abriu Atos 5:29? Então, ou seja, Pedro já fala aí que a nossa autoridade suprema é Deus e não o homem, não o humanismo. E João 14:6. Exatamente. É através de Jesus e não através da razão, do racionalismo, do método científico que você vai aperfeiçoar a sua moral. Somente através de Cristo.
Outro ponto também que conflita, que esses pontos são os pontos que conflitam com o cristianismo, tá bom? Então vocês podem ver que são pontos bem genéricos. Eu não estou aqui falando, porque eles fazem rituais, porque eles têm os símbolos da pirâmide. Não, eu estou falando pontos que abrangem a maçonaria. O pelagianismo foi uma seita judaica que vai dizer que ele nega toda a necessidade de graça divina. Ele nega a noção de pecado original, o pelagianismo. Ele vai dizer que o homem não nasceu no pecado. Outras formas vão dizer que o homem se corrompeu, como a sociedade, né? Nós temos aquela célebre frase que o homem nasce bom. Quem é que o corrompe? A sociedade. Então isso é uma ideia pelagiana, de que o homem ele não tem pecado, de que o homem ele na sua essência é um ser bom, sem pecado, e ele vai se corrompendo. E esse conceito, ele é muito forte na maçonaria. Por quê? Porque os maçons, eles não vão acreditar de que é necessário ter uma aceitação, é necessário você aceitar o sacrifício de Cristo, você mudar seus pensamentos, você mudar sua conduta para você ser salvo. Não, você precisa apenas crescer, progredir moralmente. A moral está acima do conceito cristão. Ou seja, é como se você precisa ser uma pessoa boa nesse mundo para que você realmente se aperfeiçoe. Longe de você crer na suficiência de Cristo, crer na sua salvação. Uma corrente puramente filosófica, você entende que moralmente um cara aprovado. É uma ideia mais assim, imediatista, é do momento. Então, assim, o fim do homem para a maçonaria, é ele se aperfeiçoar de forma moral. Eles têm um exemplo para os outros. Mas o fim do homem para o cristianismo não é esse. É a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma e para estar na eternidade com Deus. Esse é o fim do cristianismo. E não simplesmente imediatista de você se basear toda a sua vida moral apenas nessa terra, para que você seja visto como uma pessoa que tem moral. Essa ideia está lá na maçonaria. Só para finalizar aqui, tá certo? Outro ponto conflitante é o deísmo, como eu acabei de falar para vocês agora aqui. A maçonaria, ela aceita qualquer tipo de religião. Então, assim, não é apenas um grupo de, evangélicos que se reúne, ou católicos, ou outra denominação. Não. Qualquer pessoa que tiver sua religião pode estar lá. O Ricardo falou sobre a questão da Bíblia, né, que está lá, né? Mas eu já li e vi vídeos de pessoas que dizem que também não só a Bíblia está lá. O Alcorão também está lá. O Livro dos Mortos também, que é de uma religião erudita, também está lá em algumas lojas. Ou seja, há como eu falei, esse ecumenismo ali dentro, essa mistura, né? Tipo uma panaceia de religiões lá dentro, tá certo? Em que você simplesmente crê em um Deus. E que Deus é esse? Esse é o chamado Deus, que é o grande arquiteto no universo. Então, para a ideia maçônica, é que existe um Deus, mas esse Deus é uma força, é algo abstrato. Ele apenas criou o mundo e deixou os seres humanos viverem conforme quiserem, né? E ali você vai se aperfeiçoar moralmente. É uma força cósmica. Essa ideia de que Deus é uma força, por incrível que pareça, não é uma ideia nova na maçonaria. Do decorrer do tempo, isso acontece muito. Inclusive, Paulo vai combater muito isso, essa gnose que já existia naquela época, se quiser, sobre a questão de Deus. E Paulo vai combatendo essas cartas, essa gnose de que Deus é apenas uma força. Deus é desconhecido. Deus é impossível de se relacionar. Essa ideia é a ideia maçônica, de um Deus que apenas é um construtor. Rapidinho, 1 Timóteo 2,5. Alguém, por favor, leia para mim. Pronto, encerramos o assunto sobre essa questão deísta que existe na maçonaria. Há um só Deus, e quem ele é, e mediador entre Deus e o homem, que é quem? Cristo. Acabou-se. Então, assim, você está com outras pessoas que pensam, não só pensam diferente, mas pensam o oposto de você, totalmente conflituoso isso. E, por fim, um indiferentismo, graças ao qual todas as religiões são consideradas de igual valor ou linguagens simbólicas análogas para expressar as coisas divinas. Como eu falei a vocês, essa questão do ecumenismo, né? Então, assim, tudo é relativo lá dentro. Você só precisa crer. Você não pode ser ateu, não, mas você precisa crer. Né? Então, inclusive, se você até mesmo crê em um Deus mau, digamos, em um Deus que é perverso, você também pode ser um maçom, porque você crê numa força criadora, você crê nesse Deus.
O tempo corre muito, pessoal, nessas aulas, porque essa é muita coisa para dar. Eu tive que correr, tem muita coisa para dar, mas eu só quero encerrar, tá certo, com essa frase aqui. Essa frase, inclusive, está em uma das encíclicas desse Papa Leão XIII, eu achei bastante interessante, olha só. Recordemos-nos que o cristianismo e a maçonaria são essencialmente inconciliáveis, de modo que inscrever-se numa significa separar-se da outra. Então, é como vou até pegar o gancho da palavra de Ricardo, você não vai encontrar, se você for convidado, você não vai encontrar lá coisas bizarras, estranhas, que você olha assim, meu Deus, isso aqui é contra Jesus, isso aqui. Não, você não vai encontrar isso lá. Mas você precisa ver o que está por trás. Você precisa ver os fundamentos, os pilares dessa instituição. O que é que essa instituição acredita? O que é que eu estou fazendo aqui compactuando com a ideia deles? É isso que é dissonante com o cristianismo, dissonante com o evangélico. São essas ideias. Então, assim, a nossa igreja, a Igreja Batista, ela é bem clara quanto a isso, tá bom? Que os membros não podem ser maçons. Tá? Os membros não podem e nem podem aceitar convites. Sendo pecado você ser maçom justamente por esses conflitos que temos na maçonaria. Alguém tem alguma pergunta? Não? Se quiser perguntar depois, Felipe gosta de perguntar muito, se quiser perguntar depois. É isso mesmo. Não é mais a mesma coisa. Justamente o que eu falei. Justamente uma tolerância, essa tolerância, assim, não é mais como antigamente quando surgiu. Então, assim, é uma tolerância e você vê realmente, então você não vê realmente, né? E tanto que tem católicos que são maçons. Ok, pessoal, vamos orar. Vamos para encerrar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Que possamos sair daqui com a Tua palavra em nossos corações, semear a Tua palavra também, Senhor. Se alguma pessoa aqui saiu com dúvida, que o Teu Espírito Santo possa esclarecer. Eu rogo, Senhor, para que o Senhor nos abençoe sempre e para que possamos sempre entender a Tua palavra, entender o que está por trás disso tudo. E para que possamos sempre perseverar na verdade, a verdade que é a Tua palavra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, amém.